Boa noite, eu me chamo Railan Caminha de Vasconcelos, eu sou tecnólogo em saneamento ambiental pela IFCE e atualmente eu curso pós-graduação em engenharia ambiental e MBA em engenharia de saneamento básico pela Universidade Cândido Mendes, mais conhecida como UCAM. O título do meu trabalho é sobre o uso consciente da água domiciliar, uma perspectiva de desenvolvimento sustentável na cidade de Fortaleza, Ceará. A área temática do trabalho é comunidade, saúde e ambiente. Tá? Então, com esse trabalho, eu quis mostrar na minha introdução, na minha abertura do meu trabalho, que com a presente situação em que a gente está vivenciando, a questão da Covid-19, muitas pessoas se encontram em casa. E isso colabora para o aumento do consumo de água. E muitas vezes o desperdício de águas. Eu destaquei também que o Brasil, ele querendo ou não, ele é um país rico em águas. Nós temos esse privilégio de 12% da água do mundo. O Brasil detém 12% de água doce, né? E poucos países têm esse privilégio. No entanto, aqui no Brasil, essa água não é distribuída de forma uniforme. Então, tem áreas, por exemplo, regiões norte, são bem apreciadas com esse privilégio. No entanto, no Nordeste, que, por exemplo, é a minha área de estudo, Fortaleza, Ceará, não é tão privilegiada em relação a isso, sofrendo com escassez hídricas em períodos de estiagem, tá? Então, eu destaquei esses dois aspectos na minha introdução e eu busquei justamente verificar como é que está a consciência da população da cidade de Fortaleza, como é que está a preocupação deles em relação ao uso da água domiciliar. Se está consciente, se está racional, se os seres que habitam esse espaço têm essa preocupação, essa responsabilidade socioambiental. Basicamente, esse foi o objetivo do meu trabalho. Então, como metodologia em virtude do momento em que a gente está vivenciando, eu apliquei um questionário virtual com 13 perguntas divididas em 3 blocos. E 150 pessoas participaram desse questionário. Tá? E eu apliquei virtual justamente como pelo momento atual, a questão do distanciamento social e também visando a economia de papel, né? Então, os 3 blocos, né? O primeiro bloco abordou questões mais socioeconômicas. O segundo bloco abordou essas questões do uso consciente da água. E o terceiro bloco, a autorização do entrevistado. Tá? Então, o primeiro bloco foi composto de perguntas como: qual o seu gênero? Qual a sua faixa etária? Qual o seu grau de escolaridade atual? Qual a sua condição social? Tá? Agora, entrando na parte do uso consciente da água. Quanto tempo você leva tomando banho? Você costuma desligar a torneira quando está escovando os dentes? Ou lavando louça? Ao se ensaboar durante o banho, você deixa o chuveiro aberto? Ao utilizar a máquina de lavar roupas, você aguarda ter roupa suficiente para efetuar essa lavagem? Quando você vai realizar a compra de um eletrodoméstico, você se preocupa em analisar se o elemento ele tem uma alta eficiência energética, pelo selo do Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. E a outra pergunta também que estão relacionadas se você realiza atividades que promovam a redução da energia elétrica. Por que eu abordei essas duas questões? Porque vale destacar que a energia elétrica, a matriz energética dela no Brasil é basicamente hidrelétrica. Então, sem água, sem energia, né? Então, daí você tira como a água é um elemento, é um recurso crucial, indispensável, tanto para a nossa sobrevivência, é a questão que 70% do nosso corpo, aproximadamente, é composto de água. A parte da energia elétrica também envolve água. Então, se você vê a água, não tem como não estar presente no nosso dia a dia. Tá? Destaquei também outra pergunta, outra indagação. Você sabia que para a produção de 1 quilo de carne bovina são gastos cerca de 15 mil litros de água?
É a famosa água que a gente não vê, que a gente acha que está adotando práticas sustentáveis, mas que está deixando, de certa forma, também uma pegada ecológica hídrica. Você acredita algum dia que a água pode faltar? E, por fim, o último questionamento é se você autoriza o compartilhamento dessas informações para fins acadêmicos. Então, essas foram as 13 perguntas que eu abordei no meu questionário e 150 moradores da cidade de Fortaleza responderam. Voluntários, tá? Então, como resultados, eu abordei que o perfil dos meus entrevistados, a maioria deles, né? 62,7% eram mulheres, com a faixa etária de 40 anos, né? 30% a faixa etária de 40 anos. Pertencente a uma classe média, 52,7%, a maioria deles estão na classe média. Grau de escolaridade superior completo, 24%. 42,7% moram com 4 ou mais pessoas. Essa parte do socioeconômico é muito importante para a gente verificar se a condição social pode afetar no uso consciente, porque, querendo ou não, uma pessoa que tem um grau de escolaridade, ela tem uma instrução, ela sabe da importância que o meio ambiente tem. No entanto, nem sempre essas pessoas praticam, botam em prática o que elas aprendem durante a sua formação, durante as suas formações. Essa questão de morar com 4 ou mais pessoas eu abordei porque uma pessoa que adere a práticas sustentáveis no seu dia a dia, querendo ou não, ela pode transmitir, pode perpetuar, disseminar, propagar para várias pessoas. Então, as pessoas que moram com você, se você é um portador de atividades sustentáveis, outras pessoas vão olhar para aquilo e poderão adotar no seu dia a dia. Você ser um exemplo, um pilar, um diferencial, um ser humano diferencial. 69,3% aguardam a máquina de lavar efetuar, ter roupa suficiente para efetuar as lavagens, porque a máquina de lavar, querendo ou não, há um gasto muito grande hídrico. 77% costumam reduzir os gastos de energia, tá? 66% verificam o selo do Inmetro, se aquele produto ele atua num baixo consumo energético, né, que tem um selo que é A, por exemplo, que é os produtos eletrodomésticos que possuem menor consumo energético, como eu falei, que tem relação com a energia elétrica do Brasil, que a matriz energética é hidrelétrica, é hidráulica. 52% apontam que o banho ele tem duração de 5 a 10 minutos. Nesse aspecto, eu abordei a discussão do Instituto Ecodesenvolvimento, que eles apontam que um banho demorado, ele equivale a 180 litros de água desperdiçada, água limpa desperdiçada. E que um ser humano, ele precisa, no seu tempo ideal, de 5 a 10 minutos. Então, os entrevistados, eles se encaixam dentro desse perfil, tá? 88% desligam a torneira enquanto escovam os dentes ou lavam a louça. 86,7% acreditam que a água pode faltar algum dia, né? Então, diante desse trabalho, eu quis abordar, como conclusão, de acordo com base, segundo esses dados, segundo esses resultados, segundo essas coletas de informações, que os moradores da cidade de Fortaleza, essa pequena amostra, né, não é uma amostra grande, mas dá para ter-se uma noção. Estão preocupados, promovem ações que reduzam, né, esse gasto energético, produzam esse consumo consciente, racional desse recurso que é essencial para a nossa vida, tá? Dentre outras palavras, é basicamente isso. E lembrando também do desenvolvimento sustentável, que esse trabalho se encaixa com os ODS 6, né, que fala da água e saneamento, que eu tenho que ter uma gestão racional da água. E o 11, que vai falar do consumo e cidades sustentáveis, que é justamente a cidade ser um exemplo no que tange ao desenvolvimento sustentável, a você beneficiar tanto as atuais como as futuras gerações, né? É isso, espero que vocês tenham gostado. Tenham uma boa noite. Muito obrigado e estou aberto a indagações, a questionamentos. Obrigado e boa noite.